eu vou liberar para as perguntas, para o debate. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, né, quantas horas, quantos minutos a gente tem, mas eu prefiro, né, eu acho que é bom liberar para o debate e aí a conversa vai fluindo. Ô, Guilherme, eu queria aproveitar então que está essa conversa de autonomia para compartilhar um pouco a vivência que eu tive com os zapatistas no México e que foi muito interessante nesse sentido e que eles tinham uma, uma brincadeira, assim, uma piada que eles faziam, né? Que olha só a minha autonomia eles faziam, né? E aí era como que eu trouxe um pouquinho de borná, né? Que é um negócio que transpassa no corpo assim, e que eles traziam muito alimento, entendeu? Aí eles tiravam assim, o plátano, as ai, agora eu não vou lembrar o nome da comida que eles comem pra caramba, que eles guardam assim muito nas. Então, assim, eles tinham essa referência de que a autonomia está muito ligada, lógico, à terra, porque eles têm essa esse aspecto, né? Os zapatistas no Levante, a principal conquista foram as terras, né? Mas também a coisa da comida, do alimento são, né? Do alimento produzido por eles mesmos, né? Sem agrotóxicos e sem. E sim, e espetacular a organização em Caracóis, né? Que é um pouco essa ideia de apoios mútuos entre os pueblos e uns locais onde se reúnem, se encontram e trocam, né? E aí eram festas, eram trocas de sementes, trocas de experiências, tudo acontecendo nesses caracóis. Aí volta para os pueblos, né? Então, muito interessante esse movimento, sabe, de, de solidariedade, de apoio, mesmo que à distância, né? Porque, nossa, longínquos, né? Um pueblo do outro, assim, muito longe, assim, né? Um lugar imenso, assim, maravilhoso, inclusive, né? Mas, assim, como isso está na prática, né? E os zapatistas continuam aí, apesar dos pesares, né? Tem um monte de contradições e tal, mas é um movimento que quando fala em autonomia, os zapatistas imediatamente vêm na minha cabeça. No caso aí, né, a gente tem uma guerra aberta mesmo, né, uma cisão do próprio Estado mexicano aí, né, essa busca de um território autônomo, né, que coloca as coisas numa situação muito mais extrema. Talvez os povos indígenas aqui do Brasil vivam de uma forma semelhante, né, porque apesar da Constituição de 1988 ter garantido diversos direitos à terra, né, hoje está aí sendo questionado pelo, né, a ideia do marco temporal, mas eles ainda assim eles conseguiram, né, em grande medida, né, como o povo com que eu trabalho, né, os chavantes, né, tem o território deles, eles fazem exatamente essas coisas, né, que a Ana estava falando, né, e se organizam de forma que a gente pode chamar de federativa, né, e tanto, né, através dos lares, né, como as aldeias, e, enfim, um assunto complexo também para ser tratado, né, tão rápido, mas só dando essa palavra sobre isso. Pode, pode se manifestar aí, pessoal. Contribuindo também pensando na questão da autonomia, eu acho fundamental a gente conseguir se aproximar e estudar mais profundamente a organização dos povos originários, dos povos indígenas que a gente tem aqui na América do Sul, porque o caos generalizado que a política institucional criou, ele é um problema que a gente compartilha não só no Brasil, mas em outros lugares também. Essa crise, esse América em chamas, está acontecendo paralelamente nesse momento em vários países diferentes, e as principais respostas que eu vi foram respostas de grupos organizados indígenas, né? Então, a Colômbia, eu tive a oportunidade de conhecer o Conselho Regional dos Indígenas do Cauca, o CRIC. Eles vivem numa zona de conflito ali entre as Farc, né? Entre uma zona de conflito entre as Farc e os paramilitares, representantes do Estado colombiano, assassinos do Estado colombiano. E a forma de organização que eles possuem por cabildo é uma forma de organização muito
estratégica e muito potente, porque eles têm um poder de mobilização para gerar greves, para fechar rodovias, avenidas de uma maneira muito forte e eficiente, além da comunidade, né? Porque eles vivem de forma comunitária, então, a partir dessa vivência de forma comunitária também, eles criam autonomia frente ao Estado, muito, muito próximo no sentido dos zapatistas. Na Bolívia foi a mesma coisa, quem freou o golpe na Bolívia foram os sindicatos indígenas, extremamente organizados, altamente organizados, então o poder de mobilização também é incrível e que às vezes a gente não tem um conhecimento tão profundo ou às vezes a gente não se atenta a essas formas de organização aqui dentro do Brasil, né? Dentro da esquerda que está procurando essas formas de autonomia. Então, acho interessante também, a gente pode chegar na questão da Bolívia a partir do MAS, do Movimento ao Socialismo, mas isso é só um dos braços organizados da população indígena, né? A população indígena ela se organiza através de várias outras frentes, em sindicatos também. A gente olha quem foi os principais atores políticos para criar as revoltas chilenas também, a gente vai chegar nos povos Mapuche. Então, eu acho que a gente fica com essa lição de casa de analisar com muito carinho as formas de organização dos nossos vizinhos e, principalmente, olhar para os povos originários e como é que eles estão fazendo. E a gente vê, a partir disso, da forma que eles estão fazendo, o que a gente consegue reproduzir na nossa realidade e no nosso contexto. Contribuindo aí com a fala do Júnior, né, eu acho que para quem quiser também procurar leituras, né, vale a pena procurar o trabalho da Silvia Rivera Cusicanqui, que ela é uma antropóloga que estuda especialmente, né, a organização das mulheres indígenas, né, sindicatos de mulheres indígenas da Bolívia, e o próprio tio dela, que foi um sindicalista indígena anarquista. Então, para pensar uma conexão entre anarquismo, né, e organização indígena, né, é uma autora aí, né, que fala dessas experiências, né, e que pode, né, uma leitura é acessível, né, mas está em espanhol. Eu acho que colaborando também com o que o Júnior falou, a gente está vendo, eu acho, né, eu acredito, né, que a organização política que está confrontando de uma forma mais eficiente, né, o governo Bolsonaro agora, as organizações, né, são as indígenas, né, que a gente está com o acampamento indígena lá em Brasília, né, contra o marco temporal, né, e assim os caras não se abalaram de lá, né, os golpistas chegaram lá, os verde e amarelo tomaram o gramado, foram embora, e os indígenas continuam lá, né, e essa organização para a guerra, né, que eles têm, essa capacidade de mobilizar as pessoas para poder, né, ir até Brasília, né, eu acho que aquilo que eu estava falando no começo, essa questão da centralização política, né, de um federalismo num território muito grande, né, ainda mais com a criação de Brasília, né, quando era no Rio de Janeiro, os protestos eram muito mais ferrenhos, muito mais quentes, né, os protestos anarquistas, né, aconteceram nesse momento, inclusive, né, mas lá em Brasília fica ainda mais difícil, né, para a população combater as políticas do governo central, né, e os indígenas estão sempre lá, né, o povo com quem eu trabalho, os Chavantes, eles são conhecidos desde a fundação de Brasília por estar lá enchendo o saco e indo lá brigar, né, e eles também entram, né, se enfronham, né, nas políticas da FUNAI, etc. Só que, assim, eles, se a gente for ver, né, eles influenciaram a própria Constituição, né, porque, não sei, né, a Constituição, se vocês conhecem mais ou menos a história da legislação indígena na Constituição brasileira, né, teve a Comissão Pró-Índio, né, que era um grupo de antropólogos e advogados, professores e tal, que acessou, né, os parlamentares, só que fez uma mediação entre os parlamentares e diversos grupos indígenas, um deles os Chavantes, que iam lá para Brasília, né, pintados para a guerra, né, para influenciar na Constituição. Né? Então, né, assim, eles não tinham direito a voto ainda, hein? E eles foram lá, né, pintados, né, armados, enfim. Foram lá, né, negociar, né, assim, pensando que a Constituição, a gente sacraliza muito, né, ainda mais no Brasil. A gente está acostumado a achar que a lei é tudo, né? Inclusive a gente tem uma gíria, né, legal, né? Tudo que é bom é legal. Só que a lei ela é um pacto, né? Um pacto foi criado a partir de um certo momento e que muda, e está o tempo todo mudando, né? E isso depende de jogo de forças.
E os indígenas estão lá, né? Estão lá lutando dentro desse ângulo aí, né? Então, se eles conseguem fazer isso, é também porque eles têm uma retaguarda, né? Eu acho que essa ideia de federação doméstica que eu falei tem muito a ver com isso, né? É uma retaguarda. Da onde, como que a gente vai conseguir sustentar a nossa luta, né? A gente tem terra para manter a nossa luta? Talvez não, né? Alguns têm, né? Mas tem que ser coisas que têm que ser tecidas e isso tem a ver com o trabalho doméstico. Eu queria levantar uma questão sobre produção de renda, assim, entre aspas, né? Que eu penso numa questão da autonomia e talvez nesse rompimento, assim, tipo, na busca por uma construção de uma sociedade, nem que seja uma comunidade autônoma, né? Assim, nessa perspectiva, talvez, de federalismo anarquista, de montar uma estrutura básica, tá ligado? Para aquela sociedade se sustentar mesmo, assim. Tipo, desde alimentação, questão de monetária, tipo, de moeda, e às vezes até num contexto, às vezes, mais urbano, de, tipo, fomentar o comércio esse lance local do comércio, assim, sabe, de produzir, gerar renda naquela localidade para que aquelas pessoas consigam entrar mais nessa perspectiva de autonomia por si só, fraga. Não por uma questão, às vezes, política, mas não só política, mas às vezes porque elas veem que aquilo ali elas conseguem se sustentar dentro daquilo, sabe? E eu acho também que o lance da autonomia ela não é possível sem uma decolonização, né? Tipo, a perspectiva colonial ela traz muito esse individualismo, né? Que você acha que você mesmo trouxe, né, Guilherme, no começo da live, né? Que as pessoas ficam muito presas nessa liberdade individual e que aí no final das contas querem para si aquela conquista, né, e acaba dissolvendo, né? Bom, eu acho que por isso que você está dizendo, né, eu acho que é importante a gente notar que o capitalismo e o Estado, né, isso aí a gente vê na obra do clássico aí do anarquismo, né, da obra do Kropotkin, o apoio mútuo, né, ele fala sobre isso. Né, o capitalismo e o Estado, eles tiveram, especialmente, né, a partir do final da Idade Média, né, formação da era burguesa, né, fim das organizações de ofício, fim das comunas, né, a queda dessas comunas medievais e tal, teve todo um processo de destruição, né, das formas de apoio mútuo e de auto-organização popular. Né? Então, essa base, né, essa base da auto-organização popular, ela não é nova, né? Isso é uma coisa antiga, né? Isso aí, só que a gente viveu, né, e ainda vive, né, um processo de destruição disso, né? A própria perseguição que os indígenas sofrem hoje, né, no Brasil, tem a ver com isso, né? Se a gente for pensar, inclusive, sei lá, se a gente for pensar mais fundo ainda, né, que a Amazônia é fruto da obra humana, né? A Amazônia é um jardim, né, de trabalho, um trabalho coletivo, né, de, de milhares de anos, né? E isso tem a ver com a auto-organização, isso tem a ver com formas de organização que não são baseadas não dá para falar, não tem conflito, tem guerra, tem treta, mas formas de organização que não são fundadas na opressão e exploração, né? Então, assim, o que os indígenas estão fazendo é mostrar que assim, não tem como a gente conseguir isso, né, sem um antagonismo, sem uma certa oposição, né, sem um certo combate às estruturas que já estão aí consideradas. E, ao mesmo tempo, essas estruturas estão o tempo todo prejudicando a gente, dificultando, né, como eu falei, né, na casa usando os exemplos que eu trouxe, né, na casa da Lagartixa Preta, as pessoas em diversos momentos, mas principalmente no momento final, assim, a maioria das pessoas que poderia estar colaborando não tinha tempo ou não tinha como chegar, e chega uma hora que a pessoa cansa de se dedicar para uma coisa que não rende,
e vai tentar, e vai dar seu tempo livre porque precisa, porque tem que pagar as contas, enfim, coisas desse tipo, né? Ainda mais quando para a gente, quanto mais a gente se torna dependente de diversos elementos, né? No cotidiano, né? Sei lá, pensar que hoje, por exemplo, nossas vidas todas estão num celular, que se a gente não pagar a conta, a gente fica desconectado do mundo, né? Então, todos esses mecanismos eles estão indo contra isso, né? Esses mecanismos eles estão sabotando essas formas de autogestão, de auto-organização popular, né? E a tentativa de fazer isso, isso que, né, o Fábio falou, é algo que a gente buscou, né, fazer lá na Casa do Lagartixa Preta, né? A gente conseguiu durante um bom tempo, né? Mas só que eles têm que pensar que foi um tempo favorável para isso, um momento favorável para esse tipo de coisa, né? E como a gente faz esse momento perdurar, né, na hora da dificuldade, né? Poderia, talvez, né, se a gente tivesse uma rede muito mais ampla, né, de espaços, né, talvez pudesse ter conseguido. Não dá para saber, né? Essa história não tem como a gente voltar para trás. Mas é nesse sentido que eu estou falando, que eu estou trazendo essa proposta do apoio mútuo doméstico, né, para criar essa base para que, a partir daí, né, a gente consiga ir destravando outras coisas, né, outras formas, né? Por exemplo, né, lá na Gatinha Preta a gente teve feiras, né? A gente fez, durou até alguns anos, né, uma feirinha libertária, né, de produtores, pequenos produtores, né? Só que foi caindo, né, o número de produtores e de pessoas interessadas em naquele momento, né? Também tem a ver com isso, talvez, né? Outros lugares mais atrativos, né? Mais dentro de uma, né, assim, espaços maiores, começaram a fazer muitas feiras veganas, feiras de artesanato, assim, e fica muito difícil para produtores tentarem se organizar autonomamente, sendo que eles precisam vender, né, seus produtos, e às vezes é mais fácil se vincular a feiras grandes estão acontecendo, né, pela cidade, né? Então, isso é um pequeno exemplo, né, mas é de algo que talvez a gente poderia desviar para um caminho que também foi prometido, digamos assim, né, numa certa época aí, né, teve um momento no Brasil aí que pensou-se que o cooperativismo na esquerda teve uma certa queda pelo cooperativismo e tal, né, depois, né, foi simplesmente abandonada essa ideia, né, reforma agrária também, né, tudo isso, né, faz parte dos campos, né, de luta onde a gente pode tentar buscar a base para fazer, né, isso que você está dizendo, né. Mas eu acho, assim, o que eu estou defendendo, acreditando, é que talvez com, né, eu acho que isso é um processo, né, isso é uma ideia e tem muitas coisas acontecendo, né, mas aprender como que redes do cuidado se constituem pode facilitar o surgimento de outras formas de organização, né? Uma rede dessas pode dar um apoio para sindicatos, por exemplo, né? Sindicatos de motoboys, né? De caminhoneiros, entregadores, né? Que são categorias que hoje estão bastante mobilizadas, né? Professores, né? Professores, por exemplo, é um caso particular interessante, né? Porque a gente passou um longo período aí que professores estavam dando aula em casa, agora estou dando agora, né? E transformar o espaço doméstico num espaço de trabalho, né? Isso isso é uma realidade que tá se fortalecendo, né? Então, assim, redes de produtores, né? Totalmente favorável. Aí eu acho que a forma de organização da produção de pessoas pode propiciar e favorecer, né, que a produção de mercadorias, produção de objetos, né, venda, comércio, etc., que isso se fortaleça. E existe uma perspectiva, se eu puxando, aproveitando, uma perspectiva assim, tipo uma sabotagem da sabotagem, tipo assim, já que você falou que o sistema ele utiliza das ferramentas dele para sabotar essas estruturas autônomas, né? Que é de essa forma de cooptação mesmo dos produtores, de ou então essa onda meio que neoliberal também dos empreendedores, né?
e tal, os motoboys e essa produção de fast food pelos negócios de Uber Eats e tal, enfim, essas empresas aí. De utilizar dessas ferramentas, eu penso assim numa perspectiva, numa linha mais garveísta, boto fé, do Marcus Garvey, de fomentar uma ele na época ele construiu a esqueci o nome, mas é Aliança para Progresso do Povo Preto, alguma coisa assim. E a Black Star também, que era uma linha de navios que levava o povo preto para a África. E também várias indústrias, ele construiu indústrias, colégios, universidades, fábricas e tal, que fomentava, por exemplo, fábricas de bonecas que só fazia bonecas pretas, ou então indústrias isso através de sociedades e tal, assim. Então ele trabalhava meio que meio que operando dentro do sistema, mas para quebrar ele, assim, entre aspas, né? Tipo, para fugir dele. Ele trabalhava dentro do sistema para fugir dele. E não sei se fugir é a palavra, mas para construir um próprio império do povo dele que acreditava que era o povo preto, o povo africano, né? O Marcus Garvey é pan-africanista, né? Isso. Eu não sei se é dele aí, você me ajuda aí, ele colocou alguns princípios, né? Usa palavras africanas para falar de princípios, diferentes princípios assim de comunidade, organização, etc. Não sei se é ele que faz isso, né? Mas eu vi essas coisas, né, com o pessoal da Afroescola, né? Aqui em Santo André, né, tem a Afroescola, Santo André aqui no ABC, São Paulo, tem a Afroescola, que é um projeto basicamente, né, pessoal, assim, né, de um camarada aí, o Rogério Amorim. Ele participou da Casa da Gatinha Preta também, né? Continuou sendo nosso parceiro também depois, né? Mas esse enfoque, eu acho que vocês, quem tem interesse, né, você mesmo, Fábio, pode procurar, né, a Afroescola, que ele levanta essas coisas, né? Hoje ele está usando alguns vocabulários, como você falou, né? Empreendedorismo, né? Eles conseguiram agora, a Escola funciona, né, tem a casa dele, né? Que também é um espaço que ele abre para a coletividade, né? Que é Santo André. Tem um sítio também, né? Que eles fazem também diversas atividades lá, né? Que ele é ligado à família dele, que é do Candomblé. E eles conseguiram um espaço aqui num shopping aqui do centro de Santo André, né, para criar um espaço de afroempreendedorismo. Então, produtores, né, negros e negras, né, que vendem, que eu não sei porque eu também nunca fui, foi feito agora durante a pandemia e eu estou evitando ir para muitos lugares. Mas talvez para você se interesse, né, ir atrás, conhecer, né, porque o Rogério também atua com várias pessoas, algumas pessoas, camaradas aqui que estão presentes aqui hoje, né, com agroecologia, com educação libertária, né, então também é interessante para quem quiser estabelecer um diálogo procurar, né, a Afroescola. Guilherme falou sobre, agora eu não lembro, acho que foi que ele acha equivocado o termo desgoverno. E eu não sei se você continuou a falar sobre isso e eu que me passei aqui, mas eu queria só que você destrinchasse melhor isso, por favor. Certo. Então, eu acho equivocado porque o governo continua existindo, né? E ele continua agindo como governo, continua fazendo o papel primordial dele, né? Que é óbvio que não é o que está escrito na lei, né? Não, isso é uma coisa oculta, enfim, né? Mas que as análises políticas, né? Especialmente, né, do funcionamento estrutural da política, né? Revelam, né? Como uma necropolítica, né? Que é o quê, né? O governo da vida e da morte, né? Então, o governo da vida e da morte é a separação entre quem vive e quem morre, né? E continua acontecendo, né? O que ficou desgovernado, vamos dizer assim, descontrolado, né, nesse período, né, do Bolsonaro,
né, pegando a pandemia como caso exemplar, né, foi, nesse caso da pandemia, foi o vírus, né, o vírus que foi descontrolado, ficou desgovernado. Mas o governo se utilizou disso, né, o governo utilizou o descontrole do vírus como uma forma, né, de opressão e de necropolítica e de defesa das suas próprias bandeiras, né? Assim, eu acho que todo mundo aqui deve lembrar, né, do que o Bolsonaro falava sobre a quantidade de pessoas do Brasil que deveriam ser assassinadas, deveriam ser aniquiladas, né, que ia mandar a gente para a ponta da praia, que morreu pouco, né? Então, né, o Bolsonaro tinha uma proposta de que era um pouco relativamente antiga, de que a população brasileira estava muito grande, que precisava diminuir, né? E é isso que ele está fazendo, né? Com a pandemia disseminada da forma como foi, né, ele está colocando em prática esse plano dele, né, que era um plano de governo oculto, né, como tudo o governo dele né, oculto, só que assim é oculto, mas tá na cara de todo mundo sabe que é isso que ele quer, né? Assim é o tipo esse jogo de mentiras e verdades se alternando toda hora, mas assim a gente sabe que ele defende isso, né? Defende essas posições que os mais ousados chamariam de fascistas, né? Ele diz que não, mas essas coisas que estão rolando, né? Então, ele está, em certo sentido, o plano dele está sendo seguido, né, à risca, né? O plano de governo dele, que não é o que está escrito no papel, mas é o que ele prometia nos vídeos de Zap, né, prometia nos discursos que depois ele desmentia tudo, é isso que ele está fazendo, né? Por isso e não só isso, como ele está fazendo isso da forma mais autoritária possível, né, que é colocando o exército, né, nas posições chaves do governo, né? Inclusive na saúde, principalmente na saúde, né? Que o exército foi colocado aí na saúde, né? Que guerra é essa, né? Que guerra é essa distribuir cloroquina para a população, né? Isso aí é uma guerra de aniquilação, né? Para quem que eles foram distribuir cloroquina? Para os indígenas. Então, a saúde indígena, assim, antes dos escândalos e acelerar, antes de acelerar a vacinação, a saúde indígena, os caras estavam, o exército produziu quilos e quilos de cloroquina e estava indo levando nas aldeias, entendeu? Então, isso é um plano, né? Isso é um governo. Se ele não estivesse fazendo isso, né, assim, não somos nós que estamos fazendo, né? É ele mesmo, né? Guilhermão, você sempre indicou aí boas bibliografias, eu agradeço demais. Eu queria que você indicasse algumas das suas últimas leituras aí, para entender tanto o anarquismo autonomista ou outras questões que você acha importante no momento. Se você puder, eu te agradeço. Só isso. Essa fala que eu fiz hoje, ela está baseada num texto meu, né? E esse texto tem a bibliografia, esses autores que eu mencionei, né? Essas referências que eu falei. Mas, assim, é um livro. Eu vou falar só de um livro, aproveitar um que está aqui. Na verdade, vamos botar dois aqui que estão aqui na minha mesa. Um deles é o Apoio Mútuo, do Kropotkin. Está acabadão aqui, ó. Mas eu acho que ele foi publicado, né, no Brasil, e tem sempre uma edição nova e tal, a editora Deriva, né, que fez essa tradução, mas tem sempre, eu acho que agora talvez, eu não sei se tem alguém que está editando ele, mas assim, acha online, né? E o outro, né, já que foi falado sobre indígenas da América, da América Latina, e sindicalismo indígena, né? Aqui eu acho que é uma coisa que esse livro faz um tempo, mas eu estava lendo ele recentemente, né? Chama Malón de la Paz, eu acho que está ao contrário, né? Malón de la Paz. Não tá, não, dá para ver certinho. Parece bom para vocês? Para mim parece invertido. Los Índios Invisíveis del Malón de la Paz. Marcelo Valco. É sobre uma caminhada, né? Uma caminhada que é o Malón, né? Que eles falam na América do Sul espanhola, assim, você tem o Malón como uma espécie
é um termo pejorativo para falar sobre ações indígenas. Né? Então, os indígenas saíram do território deles, foram caminhando até Buenos Aires, na Argentina, né? Porque eles estavam no território argentino, para reclamar uma reforma agrária que tinha sido prometida e não estava sendo executada. E aí eles foram traídos pelo peronismo, enfim, é uma história pesada, né? Mas eu estou falando disso porque isso eu acho que é uma dos germes, né? De alguns elementos de luta indígena, principalmente do sindicalismo indígena da região. Né? E se a gente for ver no Uruguai, por exemplo, né, que tem os peludos de Nova União, peludos, né? Peludos é um termo também pejorativo apropriado, né, pela população, né, que são mestiços, né? E tem referências indígenas, né? Mas são gaúchos, né? Gaúcho não no sentido brasileiro, né? Mas no sentido latino-americano, de que a população daquela região, né? Com uma influência indígena mestiça forte, e é que eles fizeram também essas caminhadas, né, de ir até a capital, né, do Uruguai, né, como se fossem grandes marchas, assim. O MST, anos depois, também começou a fazer coisas desse tipo, né, que eu acho que isso aí tem uma raiz indígena nessas marchas. Né, e no caso aí do Uruguai foi organizado por sindicatos indígenas, né, então acho que tem uma conexão aí interessante, né, para pensar em formas de lutas indígenas com as quais a gente pode aprender. Esse texto que eu falei para vocês, né, que é um texto que que eu usei como base da aula de hoje, o nome do texto é Necrodemocracia. Esse texto saiu num livro editado, deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Eu estou, pronto. Aí, ó, agora melhorou, peraí. Esse livro aqui é da editora Edra, né? Intermédio editorial, né? Uma coletânea de textos anarquistas sobre a pandemia, né? E esse texto que no qual eu me baseei hoje foi publicado aqui. Também está saindo, esse texto está saindo, está sendo publicado aí, vai ser lançado numa revista grossa, né? Também que sobre esse período aí, ela está sendo publicada muito antes, né? Ela é organizada pelo Jairo Costa, né? Que é o mesmo cara que organizou a rememória aí do Castellani, né? Que é o Constantino Castellani, anarquista do começo do século aqui do ABC, do outro século. E a revista Mortal. Então também vocês podem procurar, não sei se ela vai sair online, né? Mas ela vai ser lançada aqui em Santo André, né? A revista Mortal. Também tem esse texto lá. E se vocês tentarem, assim, eu tenho academia.edu, né? Que algumas pessoas não conseguem acessar, outras conseguem, né? E tal, eu não me lembro agora, mas talvez também esse texto esteja no ResearchGate, né? O ResearchGate também é um canal desses de publicação de textos de pesquisa, acadêmicos, etc. Boa noite para vocês, obrigado por me ouvirem e um abraço para vocês todos. Boa noite, força, coragem.